Quem crê que tem milagre para você nessa noite? Tem milagre aí? Jesus vai passar por aqui? Ele já está passando. Fica aí. Ele já está passando e ele vai começar a te direcionar qual é o movimento que você vai precisar de fazer para receber aquilo que ele tem para te entregar. Você está disposto a abrir o seu coração nesta hora, a voltar a sua atenção para obedecer o que o mestre tem para te dizer? Sim ou não? Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vento. Você pode ler comigo o versículo 7. E disse-lhe, vamos, vai, segunda parte. E disse-lhe: glória a Deus. Nós estamos diante de um problema sério, de uma indagação que muitas das vezes as pessoas passam no seu dia a dia. Qualquer coisa que acontece com você, de repente na sua família, na sua geração, alguém sempre quer dizer algo assim, uma palavra de maldição sobre você, ainda que indiretamente. Está vendo? Pecou tanto, e olha como é que está a família dele agora. Está vendo? Fez tanta coisa errada, e olha só o que Deus trouxe sobre ele agora. Mas Jesus agora aqui vai mostrar que nem ele, nem os pais dele tinham errado. E eu quero declarar para você isso hoje. Essa prova que você está vivendo, esse problema que você tem nessa família, não é sobre o seu pecado ou sobre maldição hereditária, mas sim para Deus lá na frente fazer um milagre na sua vida e o nome dele ser glorificado. Só quem recebe aqui, diga glória a Deus. Porque é muito fácil jogar pedra no terreno do vizinho. Está vendo porque ele está assim, por causa disso, quando na verdade na casa dele também está cheio de problema. A descendência dele, se ele for enxergar também, está cheia de problema. Isso era um problema lá no meio dos judeus. E Jesus falou assim, ó. E tendo dito isto, vamos lá no versículo 5. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. A gente não consegue receber um cisco de poeira nos olhos. Se cair qualquer coisa nos olhos, já é motivo de se incomodar. Caiu, travou. É assim ou não é? Só que Jesus, ele não trabalha como a gente quer, ele trabalha da maneira que ele quer. Ele vai fazer muitas das vezes o contraditório. Ele vai falar para aquele homem assim, ó, deixa eu pegar esse lodo aqui. E quem faz bolo aqui, mulheres que faz bolo, para o bolo não solar, né, tem que pegar
e untar o tabuleiro, né? Para aquele bolo não agarrar. Jesus pegou, a escritura fala que o cego podia falar para ele: peraí, Senhor, você pode usar e abrir a sua boca, e no abrir da sua boca você falar para mim: enxerga, ou veja, que eu verei. Não precisa desse trabalho todo. E ainda tu fazendo o impossível, tu quer me mandar seguir, eu sendo cego. Tem horas que você não recebe, porque você está exigindo o caminho da bênção. E Deus quer fazer da maneira dele. Às vezes ele vai dificultar ela para provar a sua fé, e você não está entendendo. Tem problema? Eu posso te dar uma resposta que vai te resolver, mas eu quero pegar isso aqui. Se você quiser, você recebe. Se você não quiser, o problema é seu. O milagre está comigo. Fala para ele: Senhor, eu preciso do milagre. Não importa a maneira que ele venha, eu só preciso. Vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem com os olhos untados, por certo, alguém teve que o ajudar, ou então ele já era aquele cego bem craque mesmo, né? Já enxergava só no tato, porque tem cego que enxerga mais do que quem vê. Ele sabe o que está acontecendo tudo ao seu redor, e às vezes a gente que enxerga não está vendo nada. E ele foi e caminhou por uma ordem do mestre. Repita comigo: por uma ordem do mestre. Tem gente aqui que não quer receber não. Diga: por uma ordem do mestre. E o mestre falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Está preparado para ir? Está preparado para ir, para obedecer, para receber a ordem do mestre? Quem precisa que Deus abra a sua visão, para que você possa enxergar a glória de Deus. Você está preparado para receber a ordem de Deus? Diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Ele foi cego e voltou o quê? Você veio para a casa de Deus hoje com um problema, mas você vai sair daqui sem ele, se você crer. Mas por que, pastor? Se o senhor, se você crê, eu não estou sentindo, meu amigo, então você nunca vai receber. É a sua fé que vai mover o milagre. Escuta isso, ó. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? E os diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Você vai contar o seu milagre. Eu era enfermo, eu não tinha jeito, eu tinha vícios, tinha tudo travado, eu não parava emprego, não era aquela, não era aquele. Você vai dizer: sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Você é daquele tipo de pessoa que quando Deus manda fazer alguma coisa, você começa a falar para Deus assim: Senhor,
Senhor, não, Senhor, eu preciso de outra coisa. Deus está te abençoando, Deus está te dando ordem, Deus está te mandando. Você fala: Senhor, se não for dessa maneira, eu não quero, Senhor. Se não for dessa maneira, nem precisa fazer. O irmão cantou aqui a história de Jó. Se dependesse da mulher de Jó, Jó de fato negaria ao Senhor. Mas Jó era um homem temente a Deus. Jó confiava no Senhor. E o que ela falou para Jó? Amaldiçoa este teu Deus. Morre. Aquelas pessoas que conheciam Jesus, escute isso aqui. Aquelas pessoas que conheciam a Jesus, que viram o homem enxergando, passaram a não acreditar que se era ele mesmo, que estava, ou seja, que tinha recebido o milagre. Só que ele era cego e ele não viu Jesus. Presta atenção, ele não viu Jesus. Jesus untou os olhos dele. Jesus falou para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Mas até então ele não viu Jesus. Aqueles que viram Jesus queriam que ele tornasse a ser cego de novo, porque eles não estavam acreditando que aquele homem que estava ali era o cego de nascença, que estava enxergando. E existe um processo muito difícil na vida de muitas pessoas. É de querer só crer, se ver. E deixa eu te falar uma coisa: não funciona assim. Porque a palavra diz: bem-aventurados que não viram e... Bem-aventurados que não viram e aí Jesus vai causar outra encrenca na cidade. Lê comigo. E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Ele tinha visto Jesus. E quando ele foi, Jesus, mas ele recebeu. Vai e lava-te. Você está preparado para receber essa palavra? Vai e lava-te. Talvez não é só a cegueira que precisa de ser purificada na sua vida. É tantas coisas que precisa. O orgulho, a inveja, a vaidade, o eu, a maledicência, a concupiscência, pornografia. Tantas coisas que precisam de ser livre na sua vida. E você está aqui hoje para ser livre, porque Jesus está dizendo para você: vai e lava-te. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado. Que dia que era? Que dia que era? Meu Deus, que problema. Quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E haviam dissensão entre eles. Olha o que eu quero te dizer. Este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Então como é que ele podia curar um cego de nascença se ele não era de Deus? O sábado que estava dentro deles, a religiosidade, a lei que estava dentro deles, inferiorizava o milagre que estava patente aos olhos deles. Então eles inferiorizavam o milagre
e exaltava o sábado. Aqui tem muita gente que está inferiorizando o milagre e com muito sábado dentro de você. Mas a ordem hoje para você é: tira esse sábado que está dentro de você, em nome de Jesus. Quer milagre? Quer milagre? Quer milagre? Quer viver milagre? Tira o sábado. Fala para ele: sai em nome de Jesus. Esse homem não é de Deus. Por quê? Porque curou no sábado. Se o médico não faz, ninguém faz. É assim que acontece muitas das vezes. A gente, por religiosidade, problemas peculiares, particulares, a gente inferioriza a glória de Deus na vida de outras pessoas. A gente acha que só nós recebemos promessas e o outro não. Escuta uma coisa: as pessoas sempre vão querer que você seja inferior a elas, ou no máximo igual a elas, mas superior jamais. Isso vai causar inveja. Mas eu quero declarar para você que o Senhor, que é o Senhor do sábado, está aqui nessa noite para trazer o seu milagre. Nenhuma praga, nenhuma inveja, nenhuma maldição vai cair sobre a sua vida. Não foi você que pecou, não foi os seus pais que pecaram. O milagre de Deus na sua vida é para a glória dele. O problema que você está passando é para a glória de Deus. Repita: para a glória de Deus. Tem problema no seu casamento, Deus vai resolver. Tem problema com seus filhos, Deus vai resolver. Tem problema com as suas filhas, Deus vai resolver. Só que tem uma coisa, preste atenção. Tira o sábado. Está cheio de sábado em várias partes da sua vida. É sábado daqui, é sábado dali, é sábado daqui. O que foi? Deus não faz assim. O que foi? Isso não é assim. O que foi? Isso não é assim, meu amigo. Chega. O mestre passou. O mestre fez o impossível. Ele fez o que a sua opinião não faria. Ele mandou eu untar os meus olhos. Ele mandou eu seguir a beira do tanque. Ele mandou eu lavar os meus olhos. E eu voltei enxergando. Tem crente com fé aqui? Tem crente com fé aqui? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomaram, pois, a dizer 17 ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Glória a Deus. A pior coisa que tem é alguém querer inferiorizar a unção de Deus sobre a vida de um profeta por um sábado que está dentro dele. A pior coisa que tem é alguém querer inferiorizar a unção de Deus sobre a vida de um profeta por causa de um sábado que está dentro dele. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus já chegou, ele já libertou, já está fazendo o cego enxergar. Ninguém inferioriza a unção de Deus. Se tem unção de Deus, vai acontecer. Aleluia, aleluia.
Deus está te mandando te dizer: crê somente. Somente fica pensando: será? Tira os porquês, tira as interrogações e crê somente. Está preparado para ser untado os olhos? Está preparado de fazer o esforço para avançar? Está preparado para obedecer? Eu tenho que ir? Tem que ir aonde? Em Siloé. Fazer o quê? Ficar parado? Não. Abaixa a cabeça, pega as suas mãos, joga água nos olhos. Quando você colocar água nos olhos e a areia sair, você vai enxergar a glória de Deus. Um processo é longo. Começa a entender. Um processo é longo, não foi imediatamente. Não. Ele tinha poder para falar: enxerga. Sim ou não? Ele tinha poder para falar: veja. Mas ele não queria. Mas é. Porque ele faz da maneira que ele quer. 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, ele estava falando para ele dar glória a Deus, mas sabia que Jesus era pecador. Ou seja, ele estava, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele estava falando para dar glória a Deus. Preste atenção. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Quem foi que tinha mandado ele abrir os olhos? Diga: Deus. Então o inimigo, ele tem que declarar e falar: dá glória a Deus. Tem que você entender, tem que dar glória a Deus. E responderam-lhe: já vos disse. E tornaram a dizer: quem te fez? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? A incredulidade era tanta que estava tendo dificuldade de entender. Tem alguém aqui? Não, né? Assim, todo mundo está crendo que é uma maravilha. Tem alguém com sábado aí? Você conhece alguém cheio de sábado? Conhece? Não. Imagina. Nas igrejas não tem ninguém com sábado. Está todo mundo de domingo a sexta. Brincadeiras à parte. Tem não. Ninguém tem interrogação, ninguém tem dúvida. Todo mundo está servindo Jesus direitinho. Tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse e não ouviste. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Preste atenção. Eu sou discípulo de Jesus. Não sou discípulo de homem nenhum. Repita: eu sou discípulo de Jesus. Olha como é que as pessoas confundem as coisas. Começa a aceitar o homem e deixar Jesus de lado. Isso é muito sério. Tem sábado aí que precisa de ser quebrado. Nós estamos no culto de doutrina, no culto da palavra, no culto da família. Você tem que dar ouvido à voz do Senhor Jesus e não à voz do homem. Os dogmas dos homens ficam para trás. Eu sou discípulo de Jesus. Quem mais? Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Olha tal manha cegueira das pessoas. Eles acabam matando Jesus por causa de homem. Gente, isso é muito sério. Eles crucificam
criticam Jesus, eles inferiorizam o poder de Jesus por causa de homens. Homem não tem ninguém céu para te colocar. Homem não merece glória, não recebe glória. A glória é para Jesus. Sabe, tudo isso, essa confusão toda que Jesus provocou, porque Jesus era mestre de causar um reboliço. Ele gostava de provocar. Eu vou chegar lá, vou curar, e vai ser um sábado ainda. Eu vou mostrar para eles que eu sou Jesus, que eu faço e eles não podem fazer nada. Isso eu entendo, que Jesus não trabalha da maneira que eu quero, mas da maneira que Ele quer. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabia de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Tem alguém temente a Deus aqui? E crê que Deus está te ouvindo? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu é nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? Expulsam-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Preste atenção. O homem não conhecia Jesus, não sabia quem era, não tinha visto ele. Mas os judeus, os entendidos, os sábios, os soberbos, os colarinhos brancos, os que andavam com posições, com olhos altivos, nariz empinado, sabiam que era Jesus. E quando Jesus chega para aquele cego e pergunta para ele e fala: crê tu, pois, no Filho de Deus? Olha o que ele responde. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Todo mundo que estava ali já tinha enxergado Jesus, já tinha visto o milagre de Jesus. A única pessoa que não tinha enxergado ele era o cego. Mas quando o Espírito Santo vem com autoridade sobre aquele que é profeta, sobre aquele que tem unção, o Espírito Santo que fala aqui, convence ali. E aquele homem que não conhecia quem era Jesus, quando Jesus falou para ele: sou eu, ele imediatamente, sem questionar, creu e o adorou. Pode glorificar o nome dele. Porque quem tem o Espírito de Deus não tem dúvida. Quem tem o Espírito de Deus não questiona. Quem tem o Espírito de Deus obedece e faz. Você viu a guerra que foi para chegar até aqui? A batalha que foi para chegar até aqui? Sabe por quê? Porque tem milagre na casa. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Forte, né? Você está pensando que está cheio de visão, que sabe tudo, que conhece tudo, porque eu sou do tempo da brilhantina. Eu conheço quando Deus fala. Eu conheço e tenho experiência da voz de Deus. Isso aí não é milagre, não.
Deus não faz isso no sábado não, porque Moisés deu a lei do sábado. Vou falar para você, calminho, você vai dizer: está repreendido esse sábado em nome de Jesus. Pode repetir, vai. Porque eu vou viver milagres, vai. Glória! Você quer ser cego? Ou quer enxergar a glória de Deus? Levante suas mãos que eu quero te abençoar. Mantenha o seu lugar, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eis aí os teus servos. Nós cremos que tu passou aqui nesta noite, trazendo vista aos cegos, meu Deus, libertando os oprimidos, sarando os enfermos, Senhor, expulsando tudo aquilo que não era a tua vontade. Agora eu te peço, Pai, vai lá na casa de cada um deles e toca na família, e derrama a sua unção na empresa, no emprego, naquilo que é deles, para que tudo possa estar dentro do teu propósito, para a glória de Deus. Aleluia. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Quem quer ser cego aqui? É sério, né? Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fossem cegos não teriam pecado, mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Não tem capacidade de aceitar o perdão, não é perdoado, não libera perdão, não tem perdão também. Então hoje Deus está te dizendo: libera perdão, para que também seja perdoado e curado